Olá, pessoal. Vamos então para mais uma aula de Química Orgânica 2. O tema de hoje é reações de compostos aromáticos. Para quem não lembra o que é um composto aromático, então eu sugiro que faça uma breve revisão desses compostos. Aqui a referência bibliográfica, estamos utilizando então o livro do Solomons, tá? Então, eu vou falar que as reações que acontecem nesses tipos de compostos, elas são do tipo de substituição eletrofílica aromática. Se você não lembra o que é um eletrófilo, também tem que voltar naquela nossa primeira aulinha, onde nós aprendemos, né, a diferença de um eletrófilo para um nucleófilo, tá? O que acontece dentro de um composto aromático? Dentro de um composto aromático, acompanhem aqui o meu cursor, nós temos a presença de ligações π. O que são mesmo as ligações π? É a ligação dupla, que a gente chama ela de ligação π. Elas são consideradas mais fracas que as ligações simples, que nós chamamos de ligações sigma. E isso vai acabar, aliás, né, favoreceria a reação de adição. Só que o que acontece? Essas ligações aqui, π, dentro de um anel aromático, a gente sabe que elas sofrem ressonância, tá? Ou seja, essas duplas, elas são deslocadas, o que dificulta, então, a sua ruptura. Com isso, então, as reações de substituição são as mais características para essa classe de compostos orgânicos, tá? As reações de adição ocorrem, mas somente em condições energéticas. Aqui eu tenho, então, um exemplo de uma reação geral de substituição eletrofílica. Você tem, então, aqui o anel aromático, lembrando, né, que aqui você, obviamente, tem um hidrogênio aqui. Você vai ter aqui um reagente eletrofílico, e você vai ter, então, essa substituição, sai esse hidrogênio, entra esse e o hidrogênio depois fica com este elemento aqui, formando uma outra substância. Aqui eu tenho um panorama geral de todas as reações que podem acontecer com compostos aromáticos e que nós vamos ver hoje. E halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Tá? Então, aqui é um geral de quais são os reagentes que eu preciso usar em cada caso para obter os compostos que eu quero. Daí agora nós vamos ver um por um, tá? Inclusive o mecanismo também. Só que quando a gente tem que estudar o mecanismo dessas reações, tem um intermediário que é meio que comum a todas elas, que é o íon arênio, tá? Então, agora a gente vai entender o que é esse tal de íon arênio. Vamos lá. O benzeno, ele reage com um eletrófilo usando 2 de seus elétrons π, tá? Então, que está sendo, por exemplo, mostrado aqui, olhem no meu cursor, certo? Tanto é que você pode ver que a direção da seta agora ela está saindo do anel para atacar aqui o eletrófilo, tá? Bom, essa primeira etapa, quando você olha, até parece uma etapa de adição, né? Porque se você for ver aqui, por exemplo, na etapa 1, eu só adicionei o E, mas o hidrogênio ainda não saiu, certo? E esse daqui, esse intermediário, é justamente chamado de íon arênio, tá? Aqui ele está sendo mostrado, na verdade, quais são, né, as 3 formas aqui em que ela está presente, né? E você pode reparar que nas 3 formas, a carga aqui, ela vai sendo deslocalizada nesses 3 compostos, tá bom? Tá, só que daí, o que vai acontecer depois? Na etapa 2, um próton deve ser removido, justamente este próton aqui, tá? Quando este próton sai, aí eu vou regenerar aqui o sistema aromático do meu anel, tá? Se vocês repararem, você tinha antes, então, uma carga aqui, e depois com essa regeneração, ou seja, vem o elétron, par de elétrons para cá, e aí eu consigo, então, regenerar
esse sistema aromático, tá? Então, aqui, isso aqui que é o íon arênio, que ele vai aparecer bastante nos próximos slides. Vamos então começar com a halogenação, né? Então, o geralzão aqui que a gente vê eu preciso então de um aromático, eu vou ter estes reagentes, lembrando que X aqui é um halogênio, e aí no final eu vou ter a halogenação deste anel. Vamos estudar agora. Halogenação do benzeno. A halogenação do benzeno com o cloro e o bromo, tá? Ele requer, além, obviamente, do cloro e do bromo, ele requer a presença de um ácido de Lewis. Quais são os ácidos de Lewis que são comumente usados? Eles são cloreto de alumínio, que é o AlCl3, ou cloreto férrico, FeCl3, se eu estou querendo fazer uma cloração. Agora, se eu quero fazer uma bromação, eu costumo usar o brometo férrico, que é o FeBr3. E por que eu preciso desse ácido de Lewis? Ele está lá para tornar o halogênio um eletrófilo mais forte, tá? Então, aqui eu tenho a geral, então uma geral dessas duas reações. Aqui com a cloração, você vê até que são reações, essa reação aqui, ela acontece inclusive a temperatura ambiente, né? Eu faço aqui o clorobenzeno. E aqui eu tenho um exemplo de bromação que eu já preciso ter um aquecimento para que essa reação ocorra. Aí você vai me perguntar, e os outros halogênios, né? A fluoração ocorre tão rapidamente que é difícil parar na monofluoração do anel. E aí você teria que então ver um aparato especial para poder realizar essa reação. Por outro lado, o iodo ele é tão pouco reativo que você tem ativo para isso, que está sendo mostrado aqui, que é usar o ácido nítrico, tá? Então, vamos ver aqui agora com mais detalhes o mecanismo para essa halogenação? Vamos ver. Então, na etapa 1, né, do mecanismo, com o brometo férrico, para gerar uma espécie eletrofílica, tá? Então, olhem aqui, por favor, na etapa 1, a gente vai estudar aqui especificamente uma bromação, né? Então, você tem o Br2, esse bromo aqui vai atacar o FeBr3 e vai formar aqui este complexo, tá? E aí, percebam que este bromo, ele está sofrendo, né, a influência aqui desse restante, que puxa com bastante força, né, os elétrons para próximo dele. Então, esse centro, ele fica um centro eletrofílico muito forte, deficiente de elétrons. E aí, vamos então para a etapa 2. Na etapa 2, esse bromo aqui, que ele está altamente eletrofílico, ele vai conseguir reagir com os elétrons π do anel do benzeno. Então, eu tenho aqui a dupla ligação, esses elétrons aqui atacam este bromo, porque ele está deficiente em elétrons, e este par de elétrons aqui vai junto com este outro bromo. Tem, então, a formação daquele íon arênio aqui, que eu falei para vocês, né? E todas as ressonâncias. Aqui eles estão mostrando, então, todas as ressonâncias dele. E o FeBr3, como recebeu agora, além do bromo, veio junto um par de elétrons, agora ele fica como FeBr4-. O que vem, então? Agora a etapa 3. Na etapa 3, lembra que eu tinha que retirar esse hidrogênio? Esse hidrogênio, então, vai ser retirado da seguinte forma. Pega, então, esse aqui, que é o FeBr4-. Esse par de elétrons vem para esse bromo, e esse bromo acaba atacando este hidrogênio para arrancar esse hidrogênio. Esse par de elétrons aqui, ele volta, então, para o anel. O que eu vou ter no final? O bromo, certo? Bromo-benzeno, o anel está totalmente regenerado. Aqui eu tenho a formação do HBr, ácido bromídrico, e eu regenero o FeBr3, que funcionaria então como catalisador, porque ele participa da reação, mas no final eu consigo regenerar ele. Bom,
Próxima reação que nós vamos estudar seria a nitração. Nitração, reparem aqui quais são as condições. Eu preciso de ácido nítrico e o ácido sulfúrico para acontecer a reação de nitração. A nitração do benzeno, então, como nós já vimos, ocorre com uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico concentrados. Quem é que vai ser, então, o eletrófilo neste caso? Ele vai ser o íon nitrônio, que é o NO2+. Vamos ver aqui o mecanismo, então. Nessa etapa aqui, então, aqui eu tenho o ácido sulfúrico e aqui eu tenho o ácido nítrico. Nessa primeira etapa, o ácido nítrico, ele vai receber um próton do ácido mais forte, que é o ácido sulfúrico, né? Então, reparem que daqui para cá eu tenho a adição de um hidrogênio a mais. O ácido sulfúrico, como ele perdeu um próton, ele vai ficar, então, como HSO4-. Etapa 2. O ácido nítrico, que agora ele está protonado, ou seja, ele tem um próton a mais aqui, ele pode se dissociar. Então, quebra aqui, eu tenho a formação de água, e aí aqui em azul, que está justamente quem? O íon nitrônio, que é o eletrófilo. Está vendo aqui a carga mais no nitrogênio, tá? Então, ele é o eletrófilo. Na próxima etapa, na etapa 3, esse íon nitrônio, que é o eletrófilo, ele vai reagir com os elétrons π do benzeno para formar, então, o íon arênio. Aqui estão as estruturas de ressonância que vão se formar desse íon arênio. Última etapa, que é arrancar o hidrogênio, o que acontece? Vem aqui a água, arranca esse hidrogênio, esse par de elétrons volta para o anel para ser regenerado e no final eu tenho o produto nitrobenzeno e eu tenho o íon hidrônio aqui, certo? Próxima reação que nós vamos estudar é a sulfonação, tá? Sulfonação, aqui então os reagentes necessários para que eu chegue neste composto aqui. Seguinte, se você tiver ácido sulfúrico fumegante, né? Qual que é a diferença então desse fumegante? Ele é um ácido sulfúrico que ele tem um concentrado que ele contém muito SO3, tá? Se você tiver esse reagente, essa reação vai acontecer muito rapidamente. Mas, se você tiver somente o ácido sulfúrico concentrado, ele também vai conseguir fazer essa reação. Por quê? Vamos acompanhar aqui, então, no mecanismo. Ó. Olha a etapa 1. Então, vamos supor que eu estou partindo aqui, isso não é o fumegante, eu estou usando o ácido concentrado mesmo, tá? Mas o próprio ácido concentrado, ele entra nesse equilíbrio aqui, que é o seguinte, é um equilíbrio de dissociação. Você tem H2SO4, que se dissocia em SO3, íon hidrônio e o HSO4-, tá? Detalhe que todos eles irão aparecer em algum momento aqui para frente do mecanismo. Vamos então ver. A etapa 2, o que é? Esse SO3 que foi gerado aqui, ele que é justamente o eletrófilo, tá? Imagina, né? Imagina como esse enxofre aqui ele está positivo, pois ele está sofrendo a influência aqui de 3 A, esses 3 oxigênios. Então, vem o elétron aqui da ligação π, ataca esse enxofre, você chega aqui no íon arênio, aqui nesse caso ele já nem desenhou, né, as outras estruturas de ressonância, só uma, tá? Na etapa 3, como sempre, temos que tirar um hidrogênio. Quem que vem fazer isso? O HSO4-, tá? Que também está aqui na reação. Ele tira esse próton, tá? O outro par de elétrons aqui volta para o anel, e eu tenho a formação de H2SO4, e aqui eu tenho este intermediário aqui. Acontecer, esse recebe um próton, que se vocês repararam, esse oxigênio ele está com uma carga negativa aqui, então eu preciso estabilizar isso. Ele ataca este hidrogênio do íon hidrônio
essa outra ligação o par de elétrons fica no oxigênio, no fim eu chego no meu produto final de sulfonação e eu também tenho a formação de água, tá? Só uma observação, essa reação de sulfonação, ela é uma reação de equilíbrio, tá? Como eu disse, quando você usa o ácido sulfúrico concentrado fumegante, essa reação acontece ela é mais favorecida, né? Porque, obviamente, se você está adicionando mais reagentes, você, obviamente, faz o equilíbrio deslocar mais na reação de formação dos produtos. Só que, como ela é um equilíbrio, se você quiser fazer o contrário, fazer uma dessulfonação, isso também não é difícil. Você pode, por exemplo, passar vapor pela reação, tá? E aí, com esse vapor, por exemplo, vapor de água, você pega e desloca o equilíbrio aqui agora no sentido, na direção esquerda, né? Deslocando o equilíbrio para voltar a ter o que tinha antes, certo? Próximo de Friedel-Crafts. A alquilação tem a ver com grupos alquila, tá? Então, vamos ver o que eu preciso aqui para ter uma alquilação de Friedel-Crafts. Um anel aromático, então ele pode receber, né, um grupamento alquila, só que para isso eu preciso fazer a reação tendo um aleto de alquila, tá? Junto também com um ácido de Lewis. Para que vai servir de novo, então, esse ácido de Lewis? Esse ácido de Lewis serve para gerar um carbocátion eletrofílico. Aqui a reação global. Eu tenho o meu anel aromático, eu tenho aqui, então, o meu aleto de alquila e eu tenho a presença aqui do ácido de Lewis. No final, então, eu vou adicionar esse grupo alquila no meu anel aromático. Um mecanismo para isso, para alquilação, então aqui, né, para vocês poderem entender a reação geral com um exemplo específico. Quem é o grupamento R aqui na reação geral é isso aqui que está em azul, tá? Então, aqui é o meu aleto de alquila e aqui o ácido de Lewis. Então, na etapa 1, você tem aqui o ataque do cloro nesse ácido de Lewis e você chega aqui num complexo. Posteriormente, esse complexo vai se dissociar, ou seja, vai se separar. Esse cloro, então, fica com o AlCl3, formando o AlCl4-, e esse daqui, como perdeu o cloro, ele vai formar aqui um carbocátion. Etapa 2, isso daqui é um carbocátion, ele vai atuar como o eletrófilo dessa reação, reage com os elétrons π do anel aromático, certo? E aqui ele vai formar o íon arênio. O íon arênio está aqui para a última etapa, ter a remoção desse hidrogênio, as ligações aqui são regeneradas e no final você tem o anel, que agora, né, foi adicionado, um grupo alquila, você tem a formação de ácido clorídrico e a regeneração aqui do AlCl3. Observação importante que é observada nesses tipos de reações é que uma das limitações dessa alquilação de Friedel-Crafts é a ocorrência de rearranjos, que leva, obviamente, à formação de produtos indesejáveis, né? Então, por exemplo, se você tem um anel e aqui eu tenho esse composto que eu deveria adicionar, certo? O meu produto que eu desejar é este daqui, né? Mas aí eu percebo que eu tenho este outro produto aqui, tá? Que formou por um rearranjo, tá? Então, aqui são dois exemplos que estão mostrando esse tipo de situação que você encontra nas reações de alquilação de Friedel-Crafts. E, por último, acilação de Friedel-Crafts. Bom, o que é um grupo acila, que é o que eu vou adicionar na acilação Friedel-Crafts? Um grupo acila, ele tem uma carbonila ligada a algum grupo R. Aqui eu tenho um exemplo, carbonila
ligado a algum grupo R, no caso aqui é a metila. Tá? Agora aqui eu tenho a carbonila ligada a este anel aqui. Esse grupo aqui se chama grupo benzoíla. A reação de acilação de Friedel-Crafts, ela requer um cloreto de acila, né, ou que também são chamados de cloretos de ácidos, ou um anidrido de ácido carboxílico. E também precisam do ácido de Lewis, tá? Por exemplo, o cloreto de alumínio. Dois exemplos, então, aqui mostrando. Nesse primeiro exemplo, eu vou ter, então, o cloreto de acila, que no caso aqui é o cloreto de acetila, tá? Então, depois da reação, eu adiciono esse grupo acila ao anel. E aqui embaixo é uma reação usando agora o anidrido de ácido carboxílico, que aqui especificamente é o anidrido acético. Eu vou também adicionar um pedaço dele aqui ao meu anel e o restante fica como subproduto aqui da reação, tá? E como é que eu prepararia esse cloreto de acila para eu poder usar na reação de acilação? Eles são preparados de uma maneira fácil por tratamento de ácidos carboxílicos. E eu posso usar tanto cloreto de tionila, que é o SO, né, Cl2, ou pentacloreto de fósforo, que é o PCl5. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, ácido carboxílico, no caso aqui o ácido acético, eu usei o cloreto de tionila, daí eu chego aqui no cloreto de acila que eu preciso para fazer a reação. Agora, outro exemplo, eu estou partindo agora de ácido benzoico. Uso o pentacloreto de fósforo, eu chego então no cloreto de benzoíla, que eu vou usar posteriormente na reação de acilação, tá? Quem que é o eletrófilo nessa reação de acilação? É o íon acílio, tá? Que ele também é estabilizado por ressonância. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? A primeira etapa aqui, o cloro do cloreto de acila aqui, ele vai atacar o AlCl3, eu chego nesse intermediário, daí esse intermediário, ele acaba, né, quebrando aqui essa ligação, ele chega no íon acílio e eu chego aqui no AlCl4-. O mecanismo aqui de uma acilação de Friedel-Crafts, eu tenho então aqui o íon acílio, que foi mostrado anteriormente, né, como que ele foi formado nas etapas 1 e etapa 2. Aqui podem reparar que eu já estou na etapa 3, onde tem o ataque dos elétrons π do anel, nesse intermediário aqui, nesse eletrófilo. Você chega aqui no íon arênio, esse íon arênio posteriormente vai perder um hidrogênio, restaurar aqui a ressonância do anel, e daí eu tenho HCl e eu regenero o AlCl3. Daí, nesse aqui é um pouquinho mais complicada essa reação, porque ela ainda tem as etapas 5 e 6. Na etapa 5 também eu tenho essa que é uma cetona, né? A cetona atuando como uma base de Lewis. Ela vai reagir com esse cloreto de alumínio para formar mais um complexo. E, por fim, na etapa 6, o tratamento desse complexo com a água vai liberar a cetona e hidrolisa o ácido de Lewis. Agora nós vamos estudar o seguinte: todas essas reações que eu mostrei para vocês até então, o anel estava sem nada, certo? Agora, se eu já tiver substituintes nesse anel, a gente repara que os produtos finais, eles são um pouquinho diferentes, né? Eu digo assim, a posição em que esses novos grupos serão adicionados aí por substituição, eles são um pouquinho diferentes. Então, tá aqui, né? A natureza de grupos presentes no anel aromático afetam tanto a reatividade quanto a orientação da futura substituição. Por exemplo, então aqui, eu tenho grupos
que vão ativar o anel e eu tenho grupos que vão desativar o anel. Como assim? Primeiro, grupos ativadores vão tornar o anel aromático mais reativo do que só o benzeno. Como é que eu estou representando isso aqui, né? Eu estou representando que, então, aqui, o Z, ele acaba doando elétrons. Então, reparem que a seta aqui está na direção do anel. Então, deixa esse anel aromático mais rico em elétrons. Se ele fica mais rico em elétrons, obviamente ele vai conseguir fazer aquele ataque no eletrófilo de uma maneira mais rápida, tá? Agora, e o contrário? O contrário são os grupos desativadores, né? Então, aqui, presta atenção na setinha, está mostrando que esses grupos aqui, eles estão fazendo com que os elétrons, digamos assim, ele puxa, né, os elétrons aqui para fora do anel e, obviamente, esse aqui vai reagir mais lentamente com o eletrófilo, por ele estar, então, mais deficiente de elétrons, tá? Então, essa é a primeira parte, grupos ativadores, grupos desativadores. Agora, vamos ver isso daqui. Alguns grupos, eles são orientadores para que os próximos grupos que forem ser adicionados, eles fiquem na posição orto e para, que a gente chama, então, de grupos orientadores orto para dirigentes. E também nós temos alguns grupos que são orientadores meta-dirigentes. Lembrando, então, quais são as posições orto e para? Aqui, então, vamos supor, eu tenho um grupo, esse grupo eu vou usar ele para fazer essa substância para fazer a reação, e esse grupo aqui, ele vai orientar produto orto, que é essa posição, uma logo após, e isso aqui seria o produto para, tá? E qual é a posição meta? A posição meta seria essa daqui em relação ao grupo que já está presente no anel. Vamos então agora juntar as duas informações que foram faladas. Presta atenção aqui então. Bom, todos os grupos doadores de elétrons, né, para o anel são grupos ativadores. E, ao mesmo tempo, eles são orientadores orto e para, tá? Então, aqui, olhem para cá. Se você está com um grupo aqui, esse grupo é doador, o anel fica ativado e ele vai reagir mais rapidamente na posição orto ou para. Agora, vamos lá. Outro. Tirando os halogênios, que a gente vai ver mais para frente aqui nessa frase de baixo, excluindo os halogênios, todos os grupos agora que são retiradores de elétrons, eles são desativadores e eles vão orientar na posição meta. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um grupo aqui, esse grupo vai retirar elétrons, o anel fica desativado e aí, quando ele for reagir, ele vai reagir aqui na posição mais meta. Agora, quando for um halogênio, tá aqui. O halogênio, ele é considerado grupo desativador. Só que ele é um grupo desativador. Então, em vez de orientar para a posição meta, ele vai orientar para a posição orto e para. Tá? Então, aqui. Grupos orientadores orto para dirigentes. Quais são? Metila do tolueno é um dirigente orto para. Tá? Então, o grupo metila aqui, ele é ativador. E se eu fosse fazer, por exemplo, aqui uma nitração, vai preferencialmente ter os produtos orto e para. Certo? Grupos amino e hidroxila são também ativadores e dirigentes orto e para, como são mostrados aqui. Então, por exemplo, eu tenho a anilina aqui, como isso daqui é um grupo ativador, ele vai preferencialmente dar produtos orto e para substituídos. A mesma coisa aqui com esse fenol, orto e para substituídos. Aqui, se eu fosse fazer, por exemplo, uma bromação. Em geral, grupos alquilas, que nem é o caso aqui da metila, né? E heteroátomos com um ou mais pares de elétrons não compartilhados, diretamente ligados ao anel,
aromático serão dirigentes orto-para, né? Por exemplo, aqui o nitrogênio e o oxigênio. Ele tem elétrons não compartilhados e estão diretamente ligados ao anel. Grupos orientadores metadirigentes. Grupos fortemente retiradores de elétrons, tais como o nitro, nós também temos a carboxila e sulfonato, são desativadores e dirigentes agora já meta, tá? Então, por exemplo, vejam esse composto, eu tenho um nitro ligado, então vamos supor que eu quero fazer uma nitração nele. Como esse grupo é desativador, agora ele vai ter muito mais produto meta do que os outros. E, por fim, como a gente viu, se você já tiver com substituintes halogênios, eles são desativadores, mas eles serão orto-para-dirigentes, tá? Um resumo, então, do que foi feito até aqui, falado até aqui. Efeito dos substituintes na substituição eletrofílica aromática. Orientadores orto e para. São sempre ativadores fortes, então esses aqui são os ativadores fortes, esse daqui os ativadores moderados, esses daqui os fracos e também os halogênios, que embora sejam desativadores fracos, eles vão orientar para orto e para. E deste lado, eu já tenho os orientadores meta, desativadores moderados, são todos esses daqui, e os desativadores fortes são todos esses daqui. Bom, agora vamos falar um pouco sobre reações de redução e oxidação. Como que alguns substituintes podem ser modificados por redução? Primeira coisa, como é que eu olho para um composto orgânico, né, e eu faço uma reação nele e eu sei que depois ele sofreu uma redução? Você pode olhar tanto pelo número de ligações com o oxigênio, né? Então, nesse caso, o número de ligações com o oxigênio diminui, e ao mesmo tempo você também pode olhar o número de ligações do carbono com o hidrogênio ou do carbono com a ligação do NH. Tá? Então, nesse caso, esse número de ligações ele aumenta. Aí você sabe que um composto sofreu redução. Então, por exemplo, você tem aqui, né, este composto. Quais são as condições que eu usaria para, se eu quiser fazer, por exemplo, uma redução nele? Eu uso hidrogênio e aqui eu uso paládio e carbono. Se você olhar, então, como é que eu sei que esse composto sofreu redução? O número de ligações com o oxigênio diminuiu e o número de ligações com o hidrogênio aumentou. Mesma coisa aqui. Quero reduzir isso daqui. Uso as mesmas condições aqui, né? E aí eu vou chegar num composto onde, de novo, ligações com o oxigênio diminuiu e as ligações aqui do N com o H aumentaram, tá? Para converter um grupo acila, que é esse que está em vermelho, em um grupo alquila, a gente também pode utilizar a seguinte reação de redução. As condições aqui que eu estou querendo mostrar, tá? Então, você vai usar zinco com mercúrio num meio ácido de ácido clorídrico. Então, você também chega aqui numa reação de redução. E a reação de oxidação? É o pensamento inverso, né? Por exemplo, então aqui, eu tenho esse tolueno e eu quero chegar aqui no ácido benzoico. Então, agora eu vou oxidar, eu estou aumentando a quantidade de ligações com o oxigênio, carbono-oxigênio. Como é que eu posso fazer isso, então? Usando, no caso aqui, o ácido crômico, tá? E eu esquento, aqueço isso e eu chego aqui, então, no ácido benzoico. Outra condição seria usar essa daqui, permanganato, OH- e aquecimento numa primeira etapa e depois um meio ácido aqui numa segunda etapa. Eu também saio de uma molécula que está numa forma mais reduzida para uma forma mais oxidada. Tenho aqui, então, o grupo carboxílico, tá? E uma coisa interessante é que, independente do comprimento do grupo alquila, que está ligado ao anel, ele vai ser oxidado. Mas, para que isso ocorra, ele tem que ter um hidrogênio que esteja ligado ao carbono benzílico. Então, o que é isso? Por exemplo, dá uma olhada nessa molécula. Olha o tamanho desses dois grupos.
Eu coloquei ele nessas condições do ácido e o aquecimento, os dois grupos aqui, eles foram oxidados. Só que isso aconteceu porque nesses dois carbonos aqui, acompanhem o meu cursor, ele tem um hidrogênio ligado aqui, diretamente neles. Agora, se você já vê esse outro composto aqui, ele tem um grupamento grande, só que não tem nenhum hidrogênio ligado a esse carbono benzílico. Então, por mais que você coloque ele nas mesmas condições, você vai ver que não vai ter essa reação, certo? Então é isso, pessoal, e bons estudos!